E aí, pessoal do canal Olhar nas Curiosidades. Sabiam que as formigas estão entre os bichinhos mais antigos e organizados do nosso planeta? Elas estão em quase todo canto, do Oiapoque ao Chuí e até em outros países, vivendo em vários ambientes diferentes e com comportamentos complexos que deixam a gente de cabelo em pé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça no mundo incrível desses insetos e descobrir 10 curiosidades inacreditáveis sobre as formigas que vão mudar a sua maneira de vê-las para sempre. Fiquem ligados até o final, porque a última curiosidade vai deixar vocês de queixo caído. Preparados? Então, vamos lá. Imaginem só. Existem mais de 12 mil tipos de formigas catalogadas no nosso planeta. Cada uma delas com características únicas e fascinantes, que as tornam verdadeiras maravilhas da natureza. Da floresta amazônica, que é gigante e cheia de vida, até os desertos quentes da África, esses bichinhos se adaptaram para viver em quase todos os continentes, menos na Antártica, que é muito fria e inóspita para elas. Elas conseguem sobreviver em condições extremas, mostrando uma incrível capacidade de adaptação. Cada espécie é como uma obra de arte da evolução, moldada pelo lugar onde vive. Elas constroem ninhos complexos, interagem com o ambiente de maneiras únicas e se adaptam a diferentes habitats com uma habilidade impressionante. Algumas, como as formigas pote de mel, guardam comida dentro do próprio corpo, igual a um pote de doce de leite. Elas são verdadeiros armazéns vivos, garantindo a sobrevivência da colônia em tempos de escassez. Já as formigas correição são como nômades, andam em exércitos enormes atrás de comida. Elas não constroem ninhos permanentes, mas se movem constantemente, caçando e coletando recursos. É um festival de cores, formas e tamanhos, um deleite para os olhos. Cada espécie tem sua própria aparência distinta, tornando o mundo das formigas incrivelmente diversificado e fascinante. E o mais legal é que, mesmo com tanta diferença, todas as formigas são super organizadas e vivem em sociedade. Elas trabalham juntas de maneira coordenada, mostrando uma incrível capacidade de cooperação e organização social. As formigas são as rainhas da organização e vivem em colônias que funcionam como um time de futebol, cada um com sua posição. Cada formiga tem um papel específico e essencial para o funcionamento harmonioso da colônia. A estrela do time é a rainha, a mamãe responsável por botar milhares de ovinhos para garantir que a colônia continue crescendo. Ela é o coração da colônia, e sem ela, a colônia não sobreviveria. Ao redor dela, um batalhão de operárias trabalha sem parar para garantir a sobrevivência da galera. Elas são as verdadeiras trabalhadoras, incansáveis e dedicadas. As operárias, apesar de serem irmãs gêmeas, têm funções diferentes dentro da colônia. Algumas cuidam dos bebês, outras buscam comida e outras ainda têm a tarefa de manter o formigueiro limpo e organizado. Constroem e reformam o formigueiro, criando túneis e câmaras que abrigam toda a colônia. Elas são as engenheiras da sociedade das formigas. E ainda tem aquelas que defendem a colônia de quem chega para atrapalhar. As formigas soldados são as guardiãs, sempre prontas para proteger sua casa. Essa divisão de tarefas, como se cada um tivesse sua função no time, é um dos segredos do sucesso das formigas. Cada formiga sabe exatamente o que fazer e quando fazer, garantindo que a colônia funcione como uma máquina bem lubrificada. É uma verdadeira lição de trabalho em equipe e organização. Não se deixem enganar pelo tamanho dessas pequeninas. As formigas são as levantadoras de peso do mundo animal, capazes de carregar coisas até 50 vezes mais pesadas que elas mesmas. É como se a gente carregasse um Fusca nas costas, moleza. Essa força é essencial para a colônia, porque assim elas conseguem levar bastante comida e material de construção para o formigueiro. Capítulo 4. Uma sinfonia de aromas. A linguagem secreta das formigas. Elas não falam português, mas desenvolveram uma forma de comunicação super sofisticada.
a linguagem química dos feromônios. Essas substâncias químicas que elas liberam de seus corpos são como mensagens secretas que só as outras formigas entendem. Através dos feromônios, elas avisam sobre perigos, como quem grita, sai da frente, indicam onde tem comida, pedem ajuda para carregar coisas pesadas e até reconhecem as amigas do formigueiro. É como se elas estivessem sempre no meio de um festival de perfumes, cada cheiro com um significado diferente. Capítulo 5. As pequenas agricultoras, cultivando o próprio alimento. Preparem-se para uma surpresa. Algumas formigas, como as formigas cortadeiras, aprenderam a plantar a própria comida. Isso mesmo, elas são as agricultoras do mundo das formigas. Elas cortam pedacinhos de folhas e levam para um lugar especial no formigueiro. Lá, elas mastigam as folhas e as usam para cultivar um tipo de fungo, que é como se fosse o arroz com feijão delas. Essa amizade entre formigas e fungos é um exemplo incrível de como a natureza é perfeita e como os animais se adaptam ao ambiente. Capítulo 6. Unidos. Venceremos. A arte da cooperação extrema. Quando encontram um problema no caminho, as formigas não desistem, elas dão um jeito. Seja um rio que impede de atravessar ou um buraco no chão, elas sempre encontram uma solução. Com seus corpinhos, elas constroem pontes, fazem barcos para flutuar na água e até criam ferramentas para carregar coisas enormes. Essa inteligência, que é resultado do trabalho em equipe, é um dos espetáculos mais incríveis da natureza. Capítulo 7. A regente da colônia, paz, a longa vida da rainha. Enquanto as operárias trabalham sem parar, a rainha vive muito tempo, como se fosse a avó da turma. Em algumas espécies, ela pode viver por décadas, comandando sua família e garantindo que a colônia continue existindo. Durante sua vida, a rainha pode ter milhões de filhos, cada um com sua função no formigueiro. Aquele montinho de terra que a gente vê no chão não é só um monte de terra, é uma fortaleza subterrânea super bem planejada. O formigueiro é como um labirinto cheio de túneis e quartos, cada um com sua função. Tem lugar para guardar comida, berçário para os ovos e larvas, área de descanso para as operárias e até um sistema de ventilação para deixar o ar fresquinho. Essa estrutura, que as próprias formigas constroem, é a prova de como elas são organizadas e inteligentes. A vida em sociedade não é fácil, e as formigas também brigam por recursos. Colônias rivais se enfrentam em batalhas épicas por território, comida e até por escravos. Isso mesmo, algumas formigas invadem outros formigueiros e capturam pupas, que viram suas escravas. Essas guerras que parecem filmes de ação podem durar dias e muitas formigas morrem. Preparem-se para a história mais assustadora do mundo das formigas. É de arrepiar. Imagine um cenário onde as formigas, criaturas tão organizadas e trabalhadoras, são transformadas em zumbis por um parasita sinistro. Parece coisa de filme de terror, mas é a pura realidade. Existe um fungo que transforma as formigas em zumbis. Esse fungo é um verdadeiro mestre da manipulação. O nome dele é Ophiocordyceps unilateralis, e ele entra no cérebro da formiga e controla tudo o que ela faz. Ele toma conta do sistema nervoso da formiga, transformando-a em um fantoche sem vontade própria. A formiga infectada, que vira um fantoche, abandona o formigueiro e vai para um lugar onde o fungo possa crescer. Ela sobe em uma planta, guiada pelo fungo, em busca do local perfeito. Lá, ela se prende em uma folha e espera a morte, enquanto o fungo se alimenta dela. A formiga morde a folha com tanta força que fica presa ali até o fim. Depois que a formiga morre, o fungo sai do corpo dela e libera seus esporos no ambiente, contaminando outras formigas. Que medo! Esses esporos se espalham pelo ar, prontos para infectar novas vítimas e continuar o ciclo aterrorizante. É um verdadeiro pesadelo para as formigas e um exemplo impressionante da crueldade da natureza.
E aí, gostaram de conhecer o mundo secreto das formigas? Esses bichinhos que a gente quase não vê escondem um universo de maravilhas e mistérios. Se vocês se surpreenderam com as curiosidades de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os amigos. E me contem nos comentários qual curiosidade vocês acharam mais incrível. Até a próxima aventura!